Tamar, que alegria receber você aqui. Este é um momento de muito orgulho para a gente, colaborador da leitura, né, para os nossos clientes e para os amigos da Livraria Leitura. Em 2019, um livro se tornou fenômeno, tocou milhões de pessoas e mostrou ao mundo a força do nosso interior. De repente, a luta por uma vida digna, a coragem das mulheres e a alma do Brasil profundo ganhavam uma voz que todos precisavam ouvir. Essa é a voz de Tamar Vieira Júnior, um dos autores mais importantes da nossa geração. Hoje a gente recebe Tamar para falar de Coração Sem Medo, o novo e esperado romance que fecha a famosa trilogia da Terra, que começou lá com o Torto Arado e seguiu com Salvar o Fogo. Se antes as histórias estavam no campo, agora Itamar nos traz para a cidade, especificamente para Salvador. Conheceremos Rita Preta, que busca desesperadamente por seu filho, a luta pela terra, antes no interior, e agora é luta pelo território, pela vida na periferia. É um livro que fala da nossa história, da resistência e a força de quem não se dobra. Tamar, nosso muito obrigado por estar aqui. É uma honra para a leitura. Eu que agradeço, é um prazer conversar com vocês. Muito obrigado. Para a gente começar esse bate-papo, eu queria te perguntar uma pergunta muito específica nessa transição, né, do campo para a cidade. Em Coração Sem Medo, você tira a história do campo, né, e leva ela para Salvador. Como foi de assim, mudar de endereço, né, com a sua escrita? E como a luta pela terra, que vimos nos livros anteriores, se transforma na luta pelo território e pela segurança na cidade grande? Quando eu comecei a escrever Torto Arado, eu comecei com um sentimento, talvez, muito simples, muito ingênuo até, que era um desejo de retratar a vida dos trabalhadores rurais e a relação de afeto que eles criavam com a terra, com o lugar onde viviam. Durante a escrita do romance, eu percebi que esse sentimento, vamos dizer assim, cresceu muito e já era algo que poderia, né, chegar a alcançar outras dimensões da nossa vida. Eu estava narrando um direito que é vital de todo e qualquer ser vivo, que é o direito ao chão que pisa, ao chão que habita, né? Não é só a terra de trabalho, é a terra que nos permite viver, que nos sustenta de pé. E ali eu já tinha em mente que essa história se desdobraria e haveria um momento de narrar a história dos desterrados, daqueles que foram forçados a migrar e que já habitavam a cidade. E na cidade, essa disputa, ela não foi extinta. Muito pelo contrário, ela é mais acirrada ainda, porque é o direito à moradia, o direito a que lugar da cidade posso transitar, pode-se habitar. E além de tudo, esse corpo, essa pessoa, esse ser humano que desaparece, né, e que leva consigo essa parte do nosso território mais primordial, que é o corpo, né? Então, ali eu já concebi. Para mim, foi uma transição natural. Claro, eu precisei encontrar a maneira de narrar essa história, né? Eu precisei experimentar, eu precisei seguir outros caminhos, desistir de outras coisas, né? Até encontrar o tom que a história precisava ser contada. Mas para mim foi uma mudança natural. Até porque, embora as diferenças sejam evidentes entre a vida no campo e a vida na cidade, no fundo elas estão sendo, as personagens estão guiadas por um sentimento muito semelhante, muito parecido. E não foi tão destoante assim, para mim. E quando a gente fala, né, da Rita Preta, né, a personagem principal do livro, a gente vê uma mulher de muita força, né? Rita Preta, né, ela busca o filho desesperadamente, né? E a gente vê que ele tem uma ligação com os descendentes lá de Água Preta, não é isso? Exatamente. A Rita, ela é essa personagem que é uma sobrevivente. Ela não é forte nem corajosa porque ela nasceu dessa maneira. Ela precisou aprender certos sentimentos, precisou domar os medos, né? Precisou afastar o medo para poder viver na cidade, viver a todas as desventuras que ela vem vivendo desde o campo. E ela é descendente direta de uma personagem que os leitores que leram Torto Arado conhecem,
que é a Donana Chapéu Grande. A Donana, que é a avó da Bibiana e da Belonísia, a avó que guardava a faca numa mala debaixo da cama, é bisavó da Rita Preta. A Rita é neta da Carmelita, que é a filha da Donana, que desaparece na história e que no final a gente vai entender por que ela desapareceu, por que essa personagem sumiu, né? Então ela tem uma relação direta com os personagens de Torto Arado, e isso já foi, isso era algo que eu já tinha delineado, né? Que eu já sabia que aconteceria. Quando eu terminei de escrever Torto Arado, eu sabia que a Maria Cabocla voltaria em Salvar o Fogo, que é a história da família com origem afro-indígena dela. E da mesma maneira eu sabia que a Carmelita voltaria, e com ela essa personagem que está no primeiro plano da história de Coração Sem Medo. E é interessante que, assim, ela é uma atendente de supermercado, né? Sim. Que busca o filho desesperadamente. E acho que existem muitas Ritas Pretas, né? Sim. Que a gente pode, né, buscar um pouquinho no nosso cotidiano, né? E ela vive o drama de não ser apoiada pelo Estado, né? Então você traz um drama da periferia que pode ser, acho que não pode ser, acho que é o drama de muitas mães hoje, né? Com certeza. Eu acho que você retrata muito bem isso. E da onde que veio essa inspiração? De onde que veio essa inspiração? Eu conheço muito bem as periferias da cidade de Salvador. Além de ter morado até 2019 no bairro de Mussurunga, eu dei aula em muitos outros bairros periféricos. Piripiri, Brotas, né? Engenho Velho de Brotas. E aí eu viajava todos os dias para a universidade, para o trabalho, em ônibus. Era 1h30, no mínimo, para chegar nesses lugares. E eu ia com a comunidade do bairro onde eu morava, né? Eram mulheres que iam trabalhar no serviço doméstico, eram mulheres que iam trabalhar em clínicas, supermercados, em outros lugares. Eu sou muito observador, então eu levo comigo um pouco da experiência, das coisas que eu observo. E para mim, essa experiência ela foi importante. E sabe o que eu percebi observando a vida dessas mulheres? Eu como interessado, como leitor, interessado na arte, na dramaturgia, interessado na literatura, que personagens como esta já vieram em outros momentos para a nossa literatura, para a literatura universal como um todo, né? A história de Écuba, de Eurípides, tanto em Écuba quanto em As Troianas ela aparece. É a história de uma mãe que tem seus filhos arrancados, ela é uma rainha, ela é escravizada e ela deseja vingança, justiça, né? A história de Ana, de Mãe Coragem e seus filhos, do Bertold Brecht, também é a história dessa mãe que na guerra tem seus filhos retirados dela e ela precisa continuar a viver. A história de Ana Não, de Agostinho Gomes Arcos, conta a história de outra Ana, Ana Paúcha, que viaja toda a Espanha durante a Guerra Civil para buscar o único sobrevivente da sua família, que seu marido e outros filhos foram mortos pela guerra, que é o Jesus Paúcha. Então, essa história da mãe em busca do filho num ambiente conflagrado de guerra é uma história da literatura universal. E essas mulheres que eu conheci andando nos ônibus, no bairro, circulando nos bairros onde eu trabalhei e morei, é um pouco a história de todas essas mulheres que foram representadas brilhantemente na dramaturgia e na literatura. Então, acho que juntou as duas coisas e daí foi concebido essa personagem. Foi concebida a Rita Preta. Muito legal a história. Adorei saber. Aproveitando aí que a gente está falando dessa luta das mulheres, né? Você trata também nos seus livros de violência, tanto no campo quanto na cidade. Então, como o seu trabalho como pesquisador e seu olhar de escritor, né, essa sensibilidade que existe, até em transformar o que é triste, né, numa forma mais fácil da gente entender, né? Alcançar, exatamente.
Então, você acha que essa violência que está aí, ela vem de raízes antigas, desde a época da escravidão? Como que você vê isso aí? Eu acho que a história do Brasil, a história da fundação desse país é uma história de violência. E nunca olhamos para isso de uma maneira honesta, de uma maneira assertiva, né? E daí a gente colhe tudo isso hoje, continua a colher, porque é uma sociedade dividida, é uma sociedade, desculpe, atravessada por muitos preconceitos, né? Vivemos num país que é bastante desigual, né? E, enfim. E tudo isso tem uma raiz, nada disso é espontâneo, não é obra do acaso. É obra da história, é obra da nossa formação social. Então, essas 3 histórias da trilogia da Terra, embora elas se passem num tempo próximo ao tempo em que vivemos, são histórias que trazem a origem desse mal, né? A origem do colonialismo, o colonialismo que foi o responsável pela escravidão e de como a escravidão moldou a nossa sociedade, seja pela exploração do trabalho, seja pela própria escravidão que ainda permanece entre nós, né? Vez ou outra temos histórias de trabalhadores no campo e na cidade que são resgatados de um trabalho escravo, em condição análoga. Eu nem gosto do termo análoga porque eu acho que suaviza até De fato né? É escravidão. Então, para mim, essa história, a história dessas personagens, embora a gente tenha ali personagens bem definidas, né, para contar essa história, a história delas representa uma história que é coletiva, que é de todos nós, né? Porque todos nós vivemos neste lugar, vivemos neste país. E daí, acho que por isso a violência precisa estar representada ali. Embora, claro, se trate de literatura, não é um texto jornalístico, onde tudo é possível, né? Eu preciso ter um trabalho de linguagem, eu preciso escolher perspectivas para escrever essa história, perspectivas humanizadoras também, porque processos de desumanização, essas pessoas já vivem naturalmente na sociedade. O que eu faço com minha escrita, né, que eu posso chamar de arte, é devolver a humanidade dessas personagens que são cotidianamente desumanizadas. E daí é dessa maneira que a violência é representada, mas a violência ela nunca é absoluta. Há nessas histórias sempre uma outra face, que é a face da esperança, da perseverança, da fé, da coragem, né? E elas são importantes também. Que é assim que a gente vive, né? Exatamente. Eu particularmente amei o título, Coração Sem Medo, tá? Ele conta, né, uma história de tantas batalhas, né, que o Coração Sem Medo, né? E o que significa esse título? É a coragem de Rita? Qual que é a inspiração? Eu acho que é um pouco a coragem de Rita, mas essa história do coração, ela tem uma origem, eu acho, para esta personagem na história da diáspora, né? A diáspora foi esse grande movimento de imigração que trouxe várias etnias do continente africano para o território das Américas, né? Não só do Brasil, das Américas, para ter seu trabalho explorado. E essa viagem não foi uma viagem qualquer, porque de outros lugares, outros grupos migrantes podiam levar sua mala, podiam levar seus objetos, as coisas que tinham, algumas coisas que tinham para poder desbravar o lugar para onde iriam. Essas pessoas viajaram às vezes sem roupa, só com o que vestiam, que era muito pouca coisa, não tinham direito a levar nada, nenhuma malinha. Levavam consigo algo muito valioso, que era, vamos chamar assim, de uma maneira poética, era o coração. Porque ali atravessava os saberes, os sentimentos, a subjetividade. Quando chegaram neste continente, recriaram esses mundos, né? O que a gente tem de música, de história, de engenharia, de tantos outros saberes que a gente nem... de línguas, né? A gente nem sabe mensurar. Então, esse lugar, esse objeto, essa coisa preciosa é o coração, é o único tesouro, né? E esse coração, ele é atravessado por sentimentos.
Daí o Coração Sem Medo, eu acho que fala um pouco dessa coragem, mas também desse órgão que simboliza de uma maneira metafórica esse mundo que foi recriado aqui. E a Rita nos conta isso muito bem. Tem até uma expressão em Yorubá que se chama Okamimó, que o significado literal seria coração puro, né? É um coração verdadeiro, um coração poderoso, né? E o Coração Sem Medo é derivado porque a expressão aparece no romance, é derivada dessa expressão também. Legal ele contar, isso me lembrou muito ele contando a história do defeito de cor, né? Esse movimento antes. Pois é. E quando a gente fala de Cainho, né? Muitos leitores enxergam Cainho como um alter ego seu, isso é verdade? Olha, o Cainho acho que temos coisas em comum. Primeiro, o lugar que o livro, a literatura ocupa na vida dele. Vamos conhecer o Cainho adolescente, mais tarde conhecer ele adulto. E quando ele é adolescente, eu acho que temos muitas semelhanças, né? Essa semelhança que temos esse apreço pela leitura, pela literatura. Os livros chegavam em minha mão, eu lia, eu não sabia muito bem sobre o que eu estava lendo, nem fazer essa escolha, não existia uma curadoria, tudo que chegava à minha mão eu lia. Depois é que eu fui aprendendo, fui fazendo uma filtragem, uma triagem, fui enveredando por caminhos, né? Caminhos que eu escolhia ou caminhos que me eram ensinados. E aí o Cainho, pensando dessa maneira, ele tem uma semelhança comigo. E a parte que ele aparece adulto e que ele já escreve, aí eu acho que tem, de fato, talvez a semelhança que existe entre nós é como ele pensa a literatura. É porque na ausência, na impossibilidade de conhecer uma história, de saber uma história, por inúmeras coisas, inclusive pela violência que é retratada no romance, a literatura, que é feita de imaginação, ela pode nos devolver essa história, ou nos dar alguma história que supra essa lacuna, né? E aí, pensando nesse sentido, na fé que ele tem na literatura, eu acho que a fé dele espelha um pouco a minha fé também na literatura. Itamar, completando, né, essa trilogia, né, qual é a mensagem principal que você espera que fique para o leitor final dessa grande jornada que você apresentou aí nos seus romances, né? O que você acha e como que isso tudo, eu acho que a gente já falou um pouco disso aqui, mas é sempre bom lembrar como isso conversa com a nossa realidade, a realidade brasileira mesmo. Olha, são 3 romances que têm aí como personagens principais pessoas, né, que fazem parte de uma classe vulnerável, de uma classe desfavorecida, mas são essas pessoas que fazem esse país, que constroem esse país. No Brasil, no Brasil só não, em todo lugar, costumamos homenagear aqueles que se destacam de alguma forma. Os que planejaram cidades, construíram grandes edifícios, aqueles que se tornaram políticos, que fizeram parte de uma elite, muitas vezes privilegiada. Mas quem carregou essas pedras? Quem construiu esses edifícios? Não costumamos pensar neles, né? Então, essas personagens, de alguma maneira, celebram e homenageiam esses anônimos da história, que fazem parte do nosso país e que carregam consigo todo o sentido de nossa experiência social e histórica. Aí, que mensagem eu acho que essa história... Eu acho que cada personagem dessa, e os leitores podem comprovar, carrega, mesmo os que não sabem ler, mesmo os que nunca saíram lá de sua terra, de sua comunidade, carregam um sentido humano, épico, que é brasileiro, mas que também é universal. Eles são feitos de subjetividades, são feitos de histórias, de sentimentos. E esses sentimentos, acho que quando temos disposição para isso,
podem suprir aí uma falta, uma necessidade nossa de conhecer de maneira mais profunda a história dos nossos, né? A história dos nossos irmãos, dos que estão à nossa volta. Talvez seja a mensagem que essas histórias passem para os leitores. E você acha que agora, né, o livro sendo traduzido aí para tantas outras línguas, como você acha que eles vão receber isso? Como que você acha que eles vão se conectar com essa realidade que você apresenta? Olha, já tem muitas publicações, traduções em circulação. Eu já tive contato, já participei de festivais, de lançamentos, dos Estados Unidos ao Japão, nos últimos anos. E daí eu vou conhecendo os leitores, né? Eu acho que cada lugar tem suas especificidades. Então, na América, aí eu tô Colômbia, Argentina, México, Estados Unidos, temos uma história muito semelhante. Passamos por processos parecidos de colonização, de escravidão. Então, além do contexto que é conhecido dos leitores destes lugares, eu acho que eles se interessam pela história que compartilhamos, por essa história em comum, né, que compartilhamos aqui no continente americano. Aí quando passa para lugares como a Alemanha, como o Reino Unido, ou então como o Japão, né, que são culturas tão diferentes, aí eu percebo, assim, pelas perguntas, pelas posições dos leitores, que o que sobressai é o que a gente nem presta atenção a priori, que são os sentimentos humanos, né, as subjetividades. Aqui, ou em qualquer outro lugar, as pessoas sabem o que é amor, o que é afeto, o que é medo, o que é coragem. As pessoas sabem o que é desejo por justiça e desejo de vingança também. Isso é que termina por conectar os leitores a essas histórias. Foi o que eu pude aprender. E no Brasil, mais uma vez pensando, né? No Brasil eu acho que as pessoas... o Brasil é um país que se urbanizou tardiamente. Então essa memória do pai, do avô, da mãe, da avó, que morou no campo, que viveu no campo e conheceu ou viveu coisas parecidas com essas personagens, ainda é muito presente. Então, talvez essa identificação tão forte dos leitores brasileiros com essas histórias. Que eu tenho que confessar que eu acabei de voltar da feira de Frankfurt e eu fiquei muito orgulhosa de ver o seu livro e de outros autores brasileiros lá também. É muito interessante isso. Muito legal. Você fala que a literatura, né, é um direito humano, é uma forma de resistência, né? Uhum. Ao dar voz a quem é marginalizado, né? Como o seu trabalho ajuda a garantir esse direito, né? Olha, meu trabalho, como é que ele ajuda a garantir? Ele até que ajuda pouco. Eu faço a minha parte como escritor. O que garantiria esse direito a todos é que, pensando no Brasil, um país tão desigual, é que tivéssemos mais políticas públicas para fomentar a compra de livros, por exemplo, pelas pessoas nas livrarias, mas não só, mas também outras políticas, bibliotecas, né, aquisição de livros, algo que possa reduzir essa desigualdade de acesso que nós temos, né, porque é uma desigualdade muito grande. Alunos de escolas privadas têm mais livros, podem adquirir esses livros. Alunos de escolas públicas dependem de políticas do governo, e muitas vezes essas políticas são descontinuadas. Então, existe aí uma desigualdade muito grande. Eu acho que se nós reduzíssemos essa desigualdade, aí sim estaríamos garantindo esse direito. Se nós reduzíssemos também essa desigualdade de quem tem acesso à publicação, de quem não tem, né, porque ainda é um lugar muito... é um microcosmo, né, daqueles que conseguem publicar, também estaríamos fazendo valer esse direito à literatura. Essa ideia de direito à literatura vem do ensaísta e crítico Antônio Cândido, né? Então, e ele tinha uma visão muito generosa do que pode ser literatura. Eu acho que o que ele pensa é que a literatura é a fonte de tudo aquilo que vai se transformar em história, e essas histórias em livros, né? Mas a literatura, ela bebe de todos os lugares. Até um indígena, quando vai caçar e canta, durante essa jornada,
aquilo o Antônio Cândido dizia que era a literatura também. Ele tinha uma maneira generosa de olhar para a literatura e por isso ele escreveu esse ensaio, O Direito à Literatura. Aí eu estou pensando aqui de maneira mais pragmática, o que tornaria a literatura, o direito à literatura, algo mais democrático. Seria justamente reduzir aí a dificuldade de acesso que a gente tem aos livros, né? Sabe que o Brasil ele tem algumas vantagens, tem alguns incentivos Sim, para o produto livro, né? sim, Então, eu acho assim que parte disso, que a gente tem essa coisa de falar o livro é muito caro no Brasil. Não é. não é. Não é. A renda é muito baixa no Brasil, muito o baixa. acesso é muito precário, né? Estou até saindo do script aqui do Rafael, ele me matou. Mas é só para falar um pouquinho disso, porque a gente vê que existem os processos, né? Sim. As coisas deveriam acontecer dessa forma. Você anda por outros lugares, você veio da feira da Alemanha e eu tenho feito isso por conta do livro. E quando eu chego em outros lugares, eu fico impressionado como o livro é tão caro lá fora. E isso não reduz, né, o alcance dos livros, né, de como os livros continuam ainda vendidos. A gente não tem um livro tão caro se a gente for comparar com outros países, mas a gente tem essa desigualdade de acesso na renda das pessoas, né? Eu acho tão bonito quando me convidam para uma feira, para uma Bienal, e eu chego nessa Bienal e aí o poder público distribuiu voucher para as crianças, né? Para os professores comprarem livros. É uma maneira de reduzir essa desigualdade no acesso, né? E aí a gente vê, não tem semana passada eu estava em Juazeiro da Bahia, e lá teve a Feira do Livro e distribuíram esses vouchers. E aí você via todo aluno com seu voucher na mão, escolhendo o livro que levaria. E eu acho isso, aí não tem ninguém que não queira pegar num livro, ler um livro, né? É só dar a oportunidade que as pessoas vão ler. A gente tem que aprender a oferecer, Exatamente, né? Assim, a colocar à disposição. Bom, falando um pouquinho do ofício do escritor, né? Como é que você lida com essa pressão, já que você teve um sucesso gigante aí com o Torturado? E existe algum medo, alguma coisa de não ser recebido da mesma forma? Não né? existe. Parece até que eu estou falando do alto da minha maturidade como escritor, mas não tem nada a ver com isso. Eu senti um pouquinho, talvez, de receio quando o Torturado já tinha recebido o Prêmio Leia e aí venceu os prêmios Jabuti e Oceanos ali entre 20 e 21, né, no final de 2020. E eu estava desacostumado, eu não estava acostumado com aquilo. Então, todo dia eu dava uma entrevista e fui parar no Roda Viva, em programas, né, programas de TV, em rede nacional. E eu fiquei um pouco atordoado, assim. Eu cheguei a pensar, nossa, será que as pessoas sempre vão esperar que eu escreva um livro como este? Mas aí eu percebi que aquilo era muito pequeno, perto do que eu penso da literatura, perto do meu projeto literário. Eu precisava focar no que eu tinha para fazer, que era escrever. E aí eu até fiz um pacto comigo mesmo. Eu digo, olha, eu falo de Torturado da porta de casa para fora. Dentro de casa eu estou lendo, estou estudando, estou escrevendo os meus novos projetos. E tem sido assim, isso já não me atormenta mais, já não é algo que signifique alguma coisa para mim. Eu fui pensar em alguns autores e o Gabriel Garcia Marques, por exemplo, que escreveu, a obra dele é fabulosa, né? Toda a obra dele. E ele escreveu 100 Anos de Solidão. Imagino que para ele o peso desse livro, né, que vendeu mais de 50 milhões de exemplares desde que foi publicado, poderia ter sido grande, poderia até ter paralisado ele, e ele não ter escrito. Mas o melhor da obra do Garcia Marques foi escrito após 100 Anos de Solidão. Então, acho que essas referências, elas são úteis para a gente perceber, colocar cada coisa em seu lugar, né? E aí eu acho que o que eu escrevi, cada coisa está no seu lugar, mas eu tenho um caminho pela frente para olhar.
Pegando um gancho nisso aí, nessa fala sua, né? O que você diria assim para o público da leitura, né? Que Amor Torto Arado, Amor Salvar o Fogo, né? Para convencê-los a mergulhar nessa obra maravilhosa que eu já li, que é Coração Sem Medo. Primeiro, eu diria que essa vontade que fica, às vezes, quando a gente gosta tanto de uma história, de revisitar, reencontrar alguns personagens, né? Essa é uma história que vai permitir esse encontro do leitor com algumas personagens que ela já conhece. Mas além desse encontro, eu acho que essa história, a história da Rita Preta, a história de muitas mães brasileiras em tempos diferentes, é uma história, como eu disse aqui anteriormente, é uma história universal, né? Uma história que nos fala de grandes sentimentos, desse sentimento de família, desse sentimento de maternidade, desse sentimento de afeto que temos pelas pessoas que amamos, que convivem conosco, né? E ela, na sua jornada em busca do filho, ela vai encontrar muita história para pensar nas suas origens, para pensar na sua formação. É uma história de uma jornada muito dura, mas também uma história de grande esperança, porque tenta imaginar por que estamos aqui, né? O que é que carregamos dos que vieram antes e para onde iremos com tudo isso que trouxemos até aqui. Finalizar, passar a palavra para a Dani. Pois Tamara, eu assim, fico muito feliz, né, de conhecer aqui agora pessoalmente um autor brasileiro que já escreveu, já saiu aí com grandes sucessos, é muito interessante. Essas histórias, para mim, é claro, eu sou de uma família grande, uma família de muitos irmãos, uma família que tem uma ligação forte com a terra, né? Ainda que seja privilegiada de muitas formas, mas a nossa história, a história da minha família é uma de que teve que desbravar, que teve que ir para o interior, que mudar. Precisou ter coragem, que precisou né, ter coragem, exatamente. Então, assim, primeiro é isso, dizer que realmente eu me reconheço também de alguma forma na sua escrita, tá? E dizer que todos esses romances, toda essa sua trajetória é um grande exemplo, né? Não só para o povo brasileiro, mas também para outros, para futuros escritores, né? Que têm essa pretensão e acham tão difícil, né? A gente fala muito com autores jovens que estão começando a apresentar a sua obra, ficam tímidos ali, mas isso é maravilhoso. Né? Então, agradecer mesmo pela conversa, pelo seu tempo, pela aula, né? Por essa história tão linda aí que você contou pra gente na sua trilogia. Eu que agradeço, eu fico muito feliz com o convite de estar aqui com vocês. Né, eu acho que é um privilégio a gente ter aí uma rede de livrarias pelo Brasil todo, com projetos ainda para abrir novas livrarias, né? Eu acho que esse país precisa de mais livrarias, precisa de mais bibliotecas, a gente precisa de mais livros, porque um país com mais justiça social precisa ser um país educado, e a gente não se educa sem literatura, sem livros, né? A gente não se educa sem livrarias, sem bibliotecas. Então, para mim é um prazer estar aqui falando com vocês, falando com toda a audiência da Rede Leitura. Muito obrigado. E para o nosso cliente, né, o Coração Sem Medo está em todas as lojas já. Corra para garantir o seu.